Olá, maravilhosa! Começa agora a aula 4 do Desafio Harmonize Sua Frequência. Seja muito bem-vinda! Pega um copo d'água e o seu bloquinho de anotações, que nós vamos trabalhar bastante hoje. Só que antes, eu quero muito saber como foi o seu descanso. Não deixe de interagir com a gente, enviando mensagens aqui no WhatsApp ou marcando o @frequência terapêutica na sua mídia social favorita. Vamos começar? O que o seu coração está dizendo que a sua mente ainda resiste em ouvir? Agora você já tem recursos para acessar com mais clareza a sua inteligência emocional. Se você ainda tem dúvidas, use a filmadora que está aí com você e observe quais sintomas estão instalados aí, ok? Qualquer dúvida, envia pra gente. Resistir é a palavra que eu quero usar para começar a aula 4. Tudo que a gente resiste, persiste. Essa frase precisa estar no seu diário de bordo. Se você perceber que alguma situação persiste na sua vida e você está descontente com isso, é hora de parar e fazer uma reflexão. Use o seu diário de bordo para te ajudar. Anota aí qual é a situação e em seguida você vai escrever o que você sente, o que o seu corpo sente ou se conecta com esse assunto. O próximo passo você deve imaginar. Anota os pensamentos que te visitam. E por último, e com outra cor de caneta, quero que você escreva um cenário onde essa situação está resolvida. Pause o vídeo para fazer a sua tarefa agora mesmo. E eu tô aqui esperando você voltar. Ótimo! Parabéns pela sua dedicação. Você está realmente comprometida com esse processo e isso nos deixa muito animadas. O próximo passo é atravessar a ponte que conecta esse cenário com a sua realidade. Vou falar disso mais pra frente, tá bom? Bom, eu e a Juliana recebemos muitos casos aqui de todos os tipos que vocês podem imaginar. E existem alguns pontos em comum em todas as histórias que a gente ouve e em todas as mulheres que a gente atende. Deixa eu te contar. Nos atendimentos individuais, o mais comum é o constrangimento que as mulheres relatam sentir por viver as situações de conflito que elas trazem para resolver. É comum que elas apresentem sintomas crônicos como insônia e asites. Todas, por exemplo, rinite, sinusite. Bom, e nem vou falar das questões de relacionamento, tá? Pensa que esses sintomas nascem da nossa dificuldade de estabelecer limites. E eu não estou só falando com os outros, estou falando de nós mesmas. Para estabelecer limites, é fundamental conhecer os nossos contornos. Van, pode deixar que eu continuo por aqui. Bom, resistência e contorno. São essas as palavras que vão nos conduzir nessa aula para compreender o que é necessário para elevar nossa energia e obter os resultados que nós desejamos aqui no desafio. Resistir significa a ação de se colocar contra, sustentar uma posição ou não ceder a uma força. Esses sinais são claros de que essa ação gera estagnação de energia. É o contrário do que nós queremos aqui, né? Não esquece, a vida acontece no movimento e para ter equilíbrio, a gente precisa se manter em movimento constantemente. Aí você provavelmente deve estar se perguntando, mas tem momentos que eu preciso resistir, né, Ju? Sim, com certeza. Nós não podemos desconsiderar que esse é um dos recursos que a gente tem para a vida. No entanto, a gente não pode utilizar somente esse recurso. A gente percebe que um recurso está inadequado para uma situação quando ele deixa de gerar bons resultados e começa a dar problemas. Lembra, insistir no erro é a equação perfeita para o estresse. Bom, você percebe agora o quanto nós normalizamos os gestos que nos tiram do eixo, que roubam a nossa calma. São pequenas ações invisíveis, silenciosas, que vão esvaziando, né, o nosso tanque de energia. E quando nós nos damos conta, já abandonamos aquilo que é saudável e que torna possível a gente reabastecer os nossos tanques. Ou seja, a gente fica sempre no limite, na sobra, e a gente não tem força nem para descansar. É impossível falar sobre isso sem falar sobre o amor. E é sobre o amor que a gente vai conversar agora. O amor é a ação. Scott Peck é um autor que traz uma definição ótima. Ele diz o seguinte, abre aspas, é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa, fecha aspas. Lembra que a gente já apresentou para você a definição de espiritualidade, de espiritual?
Se você não lembrar, retoma isso. Bom, o cuidado, o compromisso, a confiança, a responsabilidade, respeito, conhecimento e o apoio são as bases do amor. Já o abuso, a humilhação e a negligência são os opostos dele, E eu te pergunto, você tem dedicado amor a si mesma? O amor é a ponte que conecta a sua realidade atual com a realidade daquele cenário que te inspira e que te traz ânimo, que a Van falou na primeira parte do vídeo. Caminhando esses passos com alto amor, você define a si mesma e aos outros que te acompanham os contornos que delimitam o seu espaço e o tempo de descanso que você precisa. Essa é a sua forma de cuidar e de preservar a sua liberdade. Quando nós entendemos o amor como uma vontade de nutrir o nosso crescimento espiritual e de outra pessoa, fica muito mais claro que nós não podemos dizer que a amamos se nós somos nocivos ou abusivos. O amor e o abuso não podem coexistir. Essa é uma frase da Bell Hooks. Guarda isso no seu coração e não solta a minha mão. Agora a gente vai falar sobre a prática do dia, que é ser amorosa com a pessoa mais importante da sua vida, você mesma. Fique atenta a todos os teatros mentais que te visitam, as conversas internas que você tem com você mesma durante o dia e não permita de jeito nenhum se tratar com desamor. Essa é uma tarefa super difícil. A gente sabe bem, afinal de contas, o nosso trabalho é ajudar mulheres a transformar as suas dores em poder. E nós fazemos isso através do amor que cura, esse que eu acabei de te explicar aqui hoje. Ao decorrer do tempo, Vanessa e eu percebemos que fazer esses atendimentos que a gente faz em grupos, especialmente quando a gente está falando de mulheres, potencializam demais os resultados e essa cura. E isso acontece porque você entra num processo coletivo de mobilização dos seus conhecimentos e dos conhecimentos de cada pessoa que pertence a esse grupo. Isso gera uma movimentação de energia que coloca todo mundo no fluxo da vida. Bom, isso por si só já traz serenidade e traz vida ao nosso desejo de tornar tudo à nossa volta melhor do que era antes. Esse ano a gente vai começar novos grupos, mas amanhã eu te explico melhor sobre isso. Agora eu quero que você cuide de você como você cuida da pessoa mais importante da sua vida. Acabou por hoje, a gente se vê amanhã. Tchau!